Olá, eu sou Jorge Pereira, sou médico pneumologista, professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia e membro titular da Academia de Medicina da Bahia e diretor de comunicação. Hoje nós vamos falar acerca de toxicidade pulmonar induzida por fármacos, uma visão clínico-radiológico-patológica. Eu não tenho conflito de interesses para essa apresentação. Define-se a toxicidade pulmonar induzida por fármacos a toda injúria pulmonar causada por drogas, sejam elas medicamentos prescritos, medicamentos tomados por automedicação, algumas ervas medicinais e, inclusive, drogas ilícitas. Então, eu não vou falar acerca de toxicidade pulmonar induzida por drogas, eu vou falar em fármacos, que são drogas usadas com potencial terapêutico. Esse número de drogas que podem causar toxicidade pulmonar vem aumentando de forma exponencial nos últimos anos. Os fatores predisponentes para que o indivíduo possa ser considerado sob risco de ter toxicidade pulmonar por fármacos consistem na idade acima dos 60 anos, pacientes que tenham tido pneumonia intersticial diagnosticada no passado, que tenham a função pulmonar comprometida, tenham sido submetidos a cirurgia torácica, oxigenoterapia ou, eventualmente, radioterapia. Esses são os fatores, esse é o perfil dos fatores de risco que tornam o indivíduo susceptível à toxicidade pulmonar por fármacos. E esses são os padrões histológicos mais comuns que esses pacientes que desenvolvem a toxicidade costumam apresentar. E aí nós temos no sentido horário, começando do canto superior esquerdo, a pneumonite de hipersensibilidade, a pneumonia eosinofílica, temos a BUP, que é a pneumonia em organização, temos a pneumonia intersticial não específica, a pneumonia intersticial usual, temos a pneumonia intersticial descamativa, o edema pulmonar e o quadro de dano alveolar difuso, que é o mais grave deles. Então, para cada um desses padrões histológicos, nós temos cortes tomográficos que são compatíveis e que nós podemos fazer, ao suspeitarmos desse diagnóstico, nós podemos, ao examinar a tomografia, nós podemos suspeitar que é isso que está acontecendo no parênquima pulmonar. Os critérios para fazermos o diagnóstico não invasivo, sem precisar de fazermos biópsia, consistem em uma história de uso de determinados fármacos que sejam capazes de induzir a toxicidade pulmonar, que esses registros tenham sido diagnosticados com o seu nexo de causalidade, que haja outras etiologias que já tenham sido consideradas, mas tenham sido afastadas nesse caso, que ocorra a melhora com a interrupção daquela droga em uso e que, se por acaso essa droga for usada novamente, ela será capaz de induzir novamente a essa toxicidade frente a uma nova exposição. Então, esses são os principais parâmetros que nós utilizamos para suspeitar que existe uma toxicidade pulmonar por fármacos. Os fatores de risco, e nós temos sempre que nos lembrarmos desses fatores de risco, um deles é a idade superior a 60 anos, a pneumonia intersticial previamente diagnosticada, a cirurgia torácica, como eu já falei, uma função pulmonar alterada, a oxigenoterapia, radioterapia e a insuficiência renal. Para cada uma dessas situações, temos exemplos de casos que nós diagnosticamos. Então, devemos considerar o quadro clínico pode ser insidioso, pode ser crônico, agudo ou até mesmo fulminante. Por isso que essa condição tem que estar sempre sob suspeição, porque se não for tratado, o paciente poderá morrer do tratamento. Infiltrados pulmonares novos ou progressivos têm que ser considerados na tomografia. A história medicamentosa minuciosa nós temos que considerar, porque vários pacientes estão tomando vários medicamentos. Os fatores
de risco têm que ser considerados, a correlação temporal, porque o paciente poderá desenvolver a toxicidade enquanto ele está tomando a droga, pode ser alguns dias, semanas ou anos depois de ter interrompido o tratamento do fármaco. E algo que tem que ser considerado é a singularidade. A singularidade seria considerarmos que é aquela determinada droga que está causando a toxicidade, quando na realidade o paciente está tomando 2, 3 ou 4 drogas diferentes e nós temos que descobrir qual é a droga que está causando a toxicidade. Nós temos que reconhecer que um paciente pode estar tendo toxicidade pulmonar por aqueles fármacos. Temos que fazer a caracterização radiológica, tomográfica no caso, lavado broncoalveolar é sempre útil e a histopatologia, que ela irá se refletir na tomografia. A interrupção da droga deve amenizar ou fazer regredir o quadro clínico. O emprego de corticoide pode ser útil para reverter a situação. A reintrodução da droga, ela trará o risco de o paciente ter a recidiva da doença. O nexo de causalidade é baseado na literatura quando se tenha comprovado que essa droga pode causar aquele quadro. E, por fim, nós temos que considerar também, temos que excluir outras possibilidades, quer sejam da própria doença que está em tratamento ou de infecções oportunistas. Então, como está demonstrado nesse fluxograma, a evolução pode ser aguda, pode ser subaguda, ela pode ser crônica, mas ela sendo aguda, ela poderá ser muito grave e até fulminante. Então, vamos apresentar as formas principais de evolução da toxicidade pulmonar. Então, nesse caso número 1, nós temos um paciente com 72 anos, masculino, usuário quanto mais de sildenafil. Ele tinha ficado viúvo, tinha conhecido uma mulher nova e estava usando sildenafil à exaustão. E cada vez que ele usava esse sildenafil, mesmo que não tivesse relações sexuais, ele escarrava sangue. E a tomografia dele mostrou essas opacidades no pulmão direito, como estamos vendo aí nesse painel. E quando suspendemos a droga e usamos corticoide, o pulmão limpou completamente. Ele deixou de usar o sildenafil e as hemoptises desapareceram. Então, esse é um exemplo de uma toxicidade pulmonar por um fármaco. E se nós recorrermos ao pneumotox, que nós podemos procurar pelo padrão tomográfico histológico ou pelo nome da droga, nós saberemos o que existe de publicação na literatura sobre aquela toxicidade com aquele fármaco. Esse paciente que nós acabamos de mostrar, de hemoptise por sildenafil, nós publicamos esse caso, o Dr. César Araújo, o Dr. Marchiori e eu, e esse caso foi publicado na revista americana Heart and Lung, e é um dos 4 casos que existem na literatura com esse perfil. Então, nós temos sempre que estar procurando, suspeitando da possibilidade diagnóstica para podermos fazer esse tratamento nesses pacientes. Um outro caso é esse de uma mulher com 83 anos de idade, que ela tinha fibrilação atrial crônica, tinha tosse, expectoração mucoide, lesões violáceas nos membros inferiores, fez um eco que tinha fração de ejeção normal e havia disfunção diastólica leve do ventrículo esquerdo. Quando nós fizemos a tomografia, havia esse padrão de septos lisos espessados, e esses septos lisos espessados costumam ocorrer em 2 situações. Uma, que é o edema pulmonar, de qualquer natureza, e o outro, que seria a linfangite carcinomatosa. E essa paciente tinha um CA de endométrio. Então, nós poderíamos pensar nessas 2 possibilidades. Nós apostamos que poderia ser uma toxicidade pulmonar pela amiodarona que ela usava por causa da fibrilação atrial, suspendemos a amiodarona e usamos corticoide e observe o resultado comparando o da esquerda com o da direita, como eu vou mostrar agora. Vocês vão ver que os septos espessados desaparecem. Então, é um caso raro, não é comum que a amiodarona cause edema pulmonar como forma de toxicidade, mas é um caso que deve ser lembrado sempre.
Esse é o último par dessa paciente. A esquerda antes e o da direita depois. Um outro caso ilustrativo é de uma mulher de 69 anos, não fumante, que usava também amiodarona. E essa senhora chega ao consultório com tosse e dispneia, e aí nós temos a primeira tomografia, na segunda ela já está pior, observem essas opacidades, sobretudo da esquerda, no pulmão direito, mas no par da esquerda. Nós suspendemos a amiodarona, tratamos com corticoide, e o resultado final é esse, limpou o pulmão todo. Então a amiodarona é uma droga que nós temos que estar muito atentos, porque ela, com muita frequência, ela causa toxicidade pulmonar, como nós estamos vendo aí, à esquerda antes e à direita depois do tratamento. Um outro caso de uma mulher branca de 69 anos, nunca havia fumado, tinha fibrilação atrial, e em agosto ela começou a usar amiodarona, e depois, em julho, ela passou a apresentar hipoxemia, dispneia e tosse seca. Então, observem o que acontece com o pulmão dessa paciente, e aí uma biópsia mostrando essa bola central com células fusiformes. Isso é o que caracteriza a pneumonia em organização, que é a BUP. Essa paciente teve uma BUP por amiodarona, que é a forma como mais frequentemente se expressa essa toxicidade nesses pacientes. E aí mostrando o resultado inicial e o resultado final, depois do tratamento. Um paciente com câncer de pulmão, observem que existe no hilo direito uma massa, existe na região paratraqueal direita gânglios, e esse paciente foi submetido, depois do diagnóstico, foi submetido à radioterapia. Ele fez a radioterapia e quando ele fez a quimioterapia com o Alinta, o Pemetrexed, ele desenvolveu esse padrão grave, entrou em insuficiência respiratória e fez um padrão de pavimentação em mosaico, que o americano chama de crazy paving. E aí nós tratamos com corticoide, fizemos pulsoterapia, suspendemos o quimioterápico e esse paciente foi melhorando, não precisou entubar e o resultado final, a lesão regrediu completamente. Mas nem sempre acontece dessa forma, como nós vamos mostrar no caso a seguir. Nesse outro caso, um indivíduo masculino de 78 anos de idade, com tosse seca, dispneia, e o que aconteceu? Ele tinha um linfoma de Hodgkin, e o que aconteceu é que ele desenvolveu também um quadro semelhante ao outro, de dano alveolar difuso, entrou em insuficiência respiratória, ficou grave, foi para a UTI, entubado, mas infelizmente ele morreu. Fez uma biópsia pulmonar, aí nós estamos vendo a membrana hialina, esses septos bastante espessados. Isso é a membrana hialina que caracteriza essa situação. Por fim, a imunoterapia do câncer, que vem crescendo de forma assustadora, porque esse é um grupo de drogas que tem se mostrado com resultados muito bons e que a tolerabilidade é muito melhor do que com os agentes quimioterápicos. Então, essas drogas estão sendo usadas, elas causam alguns efeitos colaterais. Um deles é a toxicidade pulmonar. Nós precisamos estar muito cientes do que está acontecendo, porque é o que se chama de toxicidade pulmonar por fármacos induzida por esses checkpoints, que são cofatores imunológicos. A identificação da toxicidade restringe o número de opções terapêuticas, porque aquele paciente, se tomar novamente aquela medicação, ele poderá desenvolver um quadro mais grave. O comportamento frente a uma nova exposição é completamente imprevisível, quer dizer, nós não podemos garantir que a próxima reação não seja letal. E a abordagem da toxicidade pulmonar por fármacos é de natureza multiprofissional e multidisciplinar. Na vigência desses bloqueadores de correceptores imunológicos, nós temos que estar atentos porque essa é uma nova terapêutica que vem crescendo muito e é uma forma de estimular o sistema imunológico do indivíduo a ele próprio combater as células do câncer. E esse é um tipo de tratamento que vem crescendo de forma exponencial e nós precisamos conhecer quais são as suas manifestações de toxicidade para sabermos o que fazer. Na sua grande maioria,
ela se expressa por essas lesões em vidro fosco, como estamos vendo aí, em algumas áreas com consolidação, e nesse quadro inferior à esquerda nós temos linfonodos no mediastino, linfonodos aumentados, e pode dar um quadro muito parecido com o da sarcoidose. Então a sarcoidose pode ser uma manifestação de toxicidade pulmonar induzida por esses agentes imunoterápicos. Os agentes principais que foram liberados para uso são esses anticorpos anti-CTLA4, o anti-PD1, o anti-PDL1, que são as principais drogas que têm sido usadas nesse grupo, mas essa lista vem crescendo assustadoramente, tal a sua tolerabilidade e eficácia para tratar diversos tipos de câncer. Se quiserem aprofundar a leitura sobre esse tema, nesse livro do professor Miller, esse livro de tórax, eu e a doutora Tamini escrevemos um capítulo somente sobre... Nós escrevemos 4 capítulos, com o doutor César também, mas esse de toxicidade pulmonar por fármacos, nós escrevemos com a doutora Tamini e temos todas essas informações bem detalhadas. Então eu agradeço a atenção de todos e espero que vocês acessem o site da sociedade, que ele está muito rico em informações. Obrigado.